Então, quando a gente fala em alinhamento de sistema, eu costumo dizer que alinhamento de sistema ele é um processo, né? Ele é um conjunto de ações que você toma, tá? Porque não é simplesmente você chegar, abrir uma, sei lá, colocar um microfone para você medir uma caixa, né? E você ler aquele gráfico lá e ajustar com o equalizador. Pode ser que a caixa tenha alguns problemas. Pode ser que a caixa tenha uma polaridade invertida. Eu já peguei vários fabricantes que já mandaram caixas pra gente, inclusive a TAC. Já peguei caixas da TAC, as pessoas aí conhecem, né? Vou falar o nome, não quer dizer que a caixa é ruim, tem muitas caixas boas. Mas todo processo que tem um ser humano fazendo, gente, é normal que o ser humano ele sempre é o elo frágil do processo. Então é normal que às vezes você pegue uma caixa com uma polaridade invertida. Às vezes é normal que você tenha que fazer um ajuste de equalizador numa caixa para você resolver algum problema. Às vezes é normal você pegar uma caixa com um componente defeituoso. Então, o alinhamento de sistema ele não é somente uma equalização, como muitas pessoas acham, tá? Você alinhar um sistema são uma série de atitudes, uma série de coisas que você precisa, uma série de decisões que você precisa tomar para você deixar o seu sistema respondendo de forma plana, tá? Então, e aqui a gente vai mostrar para vocês o que é uma resposta de um sistema de som plano, por que se partiu desse negócio de resposta de som plana, por quê? Vocês fazem ideia de por que isso existe? Pois é, isso nasceu porque basicamente você precisa ter um equipamento, né, que ele consiga responder toda a faixa de frequência de forma mais ou menos igual, porque não é bem igual. O nosso ouvido ele não gosta de ouvir uma resposta de frequência plana. E quando eu falo uma resposta de frequência plana, pessoal, é basicamente aqui. Deixa eu ver se eu abro bem aqui o equalizador de uma mesa aqui rapidinho, só para mostrar para vocês um detalhe. Tá? Que algumas pessoas podem confundir uma coisa com a outra. Deixa eu achar aqui. Então, o que seria uma caixa responder de forma plana? Se a gente fosse falar simplesmente, única e exclusivamente de uma resposta de frequência, né? O nosso ouvido ele escuta de 20 Hz até 20 kHz. Então, se você fosse ouvir uma resposta de frequência de uma caixa plana, ela seria mais ou menos assim, ó, uma linha reta em todas as frequências, tá? Desse espectro aqui que a gente escuta, tá? E você teria que ter uma caixa respondendo nesta faixa aqui, mais ou menos, tá? Dessa forma. Então você teria tudo flat, digamos assim. Porém, a gente tem uma questão muito interessante, que o nosso ouvido ele não escuta assim flat, tá? O nosso ouvido ele não tem... Se eu pegar uma caixa e medir ela e eu for somente no gráfico, tá? Do que de resposta de frequência que aquela caixa está me dando, e eu botar isso daqui, vocês vão ouvir e vão falar assim, nossa, Léo, que som ruim. Como uma caixa flat, ela tem um som ruim, não é bom, não estou gostando disso daqui. E tem uma explicação muito simples para isso, é porque você não tem um ouvido flat. O seu ouvido ele não é flat, o seu ouvido ele tem uma resposta de frequência que ele capta, né? Então você tem uma faixa de frequência aí que você costuma ouvir. E nisso a gente vem para as curvas de audibilidade, né? Ou as curvas de Flatt and Mersenne. Deixa eu abrir aqui, compartilhar de novo minha tela com vocês, que é esse gráficozinho que vocês estão olhando aqui, ó, tá? Então, cada linhazinha dessa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é a nossa percepção auditiva. Deixa eu ver se eu compartilhei a tela. Compartilhei, tá? É a nossa percepção auditiva. Então, aqui é a forma que o nosso ouvido escuta, tá? Então, se você olhar aqui, para quem deve estar olhando isso aqui, falando, nossa, Léo, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. É muito simples, pessoal. Aqui a gente tem, olha só, aqui a gente tem pressão sonora, tá? Então, aqui ó, você tem uma escalazinha aqui do lado, ó, isso aqui, ó, são os dBs, dB SPL, são pressão sonora, tá bom? Tá aqui, ó, Sound Pressure Level. Então, vocês podem ver que ela vai de 0 dB até 130 dBs, tá? E aqui embaixo a gente tem uma outra escala,
que é de frequências. Então aqui está o nosso espectro auditivo, tá? De 20 até 20 kHz, tá? Igual a gente tem no equalizador. E o seu ouvido, ele escuta mais ou menos dessa forma aqui, ó. E esse gráfico, ele diz muita coisa pra gente. Porque se vocês observarem aqui em 10 dB, vocês vão perceber que nas baixas frequências o nosso ouvido ele tem uma deficiência muito grande. Ou seja, para você ouvir baixas frequências, para você ouvir aqui, ó, para você ouvir aqui 40 Hz, né, essas frequências bem baixas, olha o tanto de SPL que você tem que jogar. Aqui a gente tem 10, ou seja, aqui entre 1000 e 2000 Hz, a gente tem 10 dB. Então tá aqui a linha de 10 dB, certo? Então eu vou marcar aqui, eu até botei aqui, ó. Aqui, ó, tá? A gente tem aqui, ó, onde vocês estão vendo essa linhazinha vermelha. A gente está ouvindo aqui entre 1000 e 2000 Hz. Olha onde é que tá a linha em 10 dB. Só que se a gente olhar aqui, ó, aqui em cima, nessa linha, deixa eu fazer até de outra cor aqui, ó, nesta linha aqui verde, que eu vou botar de verde aqui, ó, que é essa aqui, ó. Isso aqui, tá? É o que você está ouvindo quando 1000 e 2000 Hz estão em 10 dB, tá? Se a gente soltasse um ruído rosa, por exemplo, você estaria ouvindo mais ou menos dessa forma aqui. Então você percebe que o seu ouvido ele não é plano, né? E aí, de acordo com que essa pressão sonora vai aumentando, né? Se eu fizer um desenho aqui, por exemplo, de novo, no vermelho, você ouvindo 100 dB, vamos pegar aqui a mesma faixa de frequência, tá? Aqui 100 dB. E a gente vem para cá, ó, aqui para 120, essa aqui é a linhazinha, tá? Se a gente for fazer o mesmo desenho, vocês vão perceber... Poxa, eu botei errado, desculpa, gente. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui. É essa aqui de cima, gente. Essa aqui de cima. Essa aqui, ó. Pronto. Se a gente for fazer aqui o mesmo desenho, vocês vão perceber que... Eita, isso aqui ficou ruim, hein? Peraí, deixa eu fazer aqui. E ela vem aqui embaixo, sobe, tá. Se vocês perceberem, vocês vão ver que esse desenho aqui, a diferença de pressão sonora é muito maior do que aqui. Então a gente tem aqui 100 dB, na parte do grave, aqui em 130, a gente está ouvindo lá os mesmos 20 Hz, 50 Hz, 40 Hz que eu falei, tá? Com pouca diferença, deu só 30 dB aqui de diferença. Agora de 10 para 80, nós temos 70 dB de diferença de pressão sonora só aqui de 1000 para baixo, tá? De 1000 até 20 Hz aqui. Então, o nosso ouvido, ele escuta diferente dependendo da quantidade de pressão sonora também que tem. Então, a gente já percebeu que o nosso ouvido, ele não é flat, a gente não escuta uma resposta de frequência plana, entendeu? E o nosso ouvido, ele percebe o som de forma diferente, de acordo com que a gente vai sendo submetido a uma quantidade de nível de pressão sonora. Então vocês imaginam o seguinte, deixa eu fazer uma linhazinha aqui agora azul. Se a gente está ouvindo, por exemplo, 60 aqui em 60 dB, eu vou fazer em 80. Eu vou até apagar isso aqui, só para a gente, vai ficar mais instrutivo para vocês, ó. Imagine que a gente está num ambiente que a gente está ouvindo 80 dB. E eu deixo uma caixa respondendo de forma plana aqui em 80. Peraí que eu errei aqui. Pronto, aqui. E eu deixo uma caixa respondendo em 80 dB de forma plana. Tá aqui, ó. Todas as frequências em 80 dB. A caixa está respondendo assim. Se eu deixar ela plana, você vai ouvir assim. Isso aqui de vermelho vai ser tudo que você vai estar sentindo falta, tá? Olha só. Ou seja, pode esquecer grave, né? Se você botar um baixo para tocar aí, você não vai ouvir nada. Os S's de uma voz, de uma bateria, o brilho de um violão, você vai perder tudo. Você vai ter um excesso nesta região,
você vai ter um excesso de frequências aqui, ó, tá? Então, como assim uma caixa tem que ter uma resposta de frequência plana, tá? Então, muito se debate nisso, sobre essa questão de uma caixa responder de forma flat. E uma caixa não tem que responder de uma forma flat, porque se ela responder de uma forma flat no meio, todas as frequências no meio, você vai perder tudo isso aqui de grave, tá? E esses agudos, e vai ter essas sobras aqui. Então o som não vai ser interessante para você, tá?